Ele falou que no regime, o estatuto de educação de aqui de Araruama, da Prefeitura de Araruama, os professores não podem usar para os alunos a palavra prova. Quantos sabiam disso? Quantos são os pais que sabiam disso? Sabia disso, Andrezinho? Aí, já estava ciente. O professor não pode usar a palavra prova. Como assim, pastor? Tipo assim, o professor não pode falar, amanhã tem prova. Não. Eles mudaram o termo prova para avaliação, porque os diretores alegam que os alunos ficaram... Lá no Paraíso é assim, Fábio? Também? Não? A prefeitura, o regime é diferente, né? Tu pode falar prova ainda? Graças a Deus. Por isso que os alunos estão todos desesperados lá, né? Então, qual é a ideia dos diretores? Não usar a palavra prova, porque os alunos ficam com medo, tem alunos que ficam tensos, nervosos, tem calafrios, dor de barriga. Essa ideia também, como no meu tempo, estudei lá no Venâncio, o Edmar também, Tiago estudou no Venâncio também? Não? Lembra que tinha o professor Antônio chegava e falava assim, professor Antônio de matemática, falava assim, está vivo ainda, agora em Cabo Frio. Ele falava assim, teste, vamos passar o teste. Ele não costumava dar teste surpresa não, mas tinha professores que davam teste surpresa. Lembra disso? Meu Deus, ficava desesperado. Aí alguns diretores, algumas pessoas da área de educação entenderam que isso faz mal para o aluno, então a palavra prova não pode mais ser dita. Tem que ser vamos usar avaliação. Detalhe, antes da avaliação, o professor é obrigado a fazer um resumo ainda. Só falta dar a resposta. Toma, vai lá, toma, aqui está a resposta. Mas a palavra de Deus fala sobre prova, sim ou não? Sim, fala sobre prova que é dada para os crentes e fala se nós seremos aprovados ou não. Fala sobre os aprovados. Eu não quero falar hoje, nessa noite, sobre a prova em si. Eu quero falar para os irmãos, comentar na palavra de Deus, quem são os aprovados. Amém? Quem são os aprovados segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus? Então nós vamos comentar nessa noite aqui acerca de 5 textos da palavra do Senhor. E o primeiro texto é muito conhecido nosso. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Antes eu quero trazer aqui alguns sinônimos do significado da palavra aprovado. Quem são os aprovados? Quem são os crentes aprovados por Deus? A palavra provado ou aprovado vem do grego dokimos, que significa o mesmo que autorizado. Significa quem tem ou recebeu aprovação. Significa também um indivíduo que é apto. Significa também aquele que é admitido. Significa também o sujeito que é habilitado ou confirmado. Refere-se também ao sujeito que foi considerado aceitável. Todos esses sinônimos aqui para a palavra aprovado. Você achou 2 Timóteo 2,15? Amém? Diz a palavra de Deus assim, Paulo escreveu a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja o que Paulo está dizendo para o jovem Timóteo. Ó Timóteo, procura se apresentar como obreiro aprovado, um crente aprovado. Existem crentes que estão sendo reprovados. E ele vai dizer, a característica de um obreiro, de um crente aprovado, é que ele não tem do que se envergonhar. Já parou para pensar sobre isso? Quem são os crentes que não têm do que se envergonhar? São aqueles que não são infiéis, por exemplo. São aqueles que não são mornos espiritualmente. São aqueles que não desonram a Deus. Esses crentes não têm do que se envergonhar. Infelizmente, muitos crentes têm do que se envergonhar. Muitos crentes estão dentro da igreja, mas estão vivendo uma vida dupla. Eles sabem que é errado se prostituir, fornicar, se relacionar sexualmente fora do casamento, mas eles estão fazendo. O jovem namorado, o jovem que é noivo, jovens noivos, sabe que a vida sexual só começa depois do casamento. Mas, irmãos,
Foi feita pesquisa de 10 casais, uma média de 8 dentro da igreja, que se casaram, a moça já tendo perdido a virgindade com o rapaz, tudo dentro da igreja. 10, 8, 80% dos noivos dos casais ignoram a palavra de Deus e já se conheceram, já experimentaram. Eis a razão, irmãos, porque eu também observo isso, observo muito isso. Muitos casamentos complicados, muitos casamentos complicados, vivendo problemas sérios, e a gente está achando que começou ali durante o casamento. Não, começou lá na época do namoro, na época do noivado. O casal já fazia sexo dentro da igreja. Irmãos, começou errado, começou mal, começou em desobediência o relacionamento. Eu vou consertar, vou casar. Aí casa, não havia temor, Lincoln, durante o noivado e o namoro. Tu acha que vai haver temor dentro do casamento? Não. A pessoa não mudou. Continua com a safadeza, com pouca vergonha, com mau caratismo, também dentro do casamento. Então, infelizmente, muitas pessoas estão envergonhando o Evangelho. Essas pessoas têm do que se envergonhar. São reprovados, não são aprovados. E Paulo também vai dizer, Timóteo, o obreiro aprovado, o crente aprovado, é a pessoa que não tem nada que o envergonhe. Ela pode chegar aonde ela for, no meio da família dela, no meio dos amigos, e nada vai desabonar a conduta dela. Ela é uma pessoa ilibada, ninguém tem nada para apontar e dizer, você está errado aqui, você é crente, mas fez isso. Não há nada que envergonhe. Ele vai dizer também que essa pessoa, que o obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra da verdade. Poucos são os crentes que manejam a palavra. Poucos são os crentes que se dedicam ao estudo, à leitura da palavra de Deus diariamente. Jesus vai comparar a palavra ao pão diário. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede de Deus. Então veja bem, querido, se ele compara a palavra de Deus, o exame das Escrituras, se ele compara ao pão diário, ele está dizendo então para nós que a palavra do Senhor, sua palavra, a leitura da palavra de Deus, precisa ser diária na minha vida. Pastor, mas eu tenho dificuldade de leitura, pastor. Pastor, eu nunca tive estudo, pastor. Parei na 3ª série primário. Eu tenho dificuldade de leitura, não tenho paciência, me dá dor de cabeça. Muitas pessoas colocam essa desculpa, mas hoje em dia, irmãos, não há mais desculpa, sabe por quê? Porque já existe a Bíblia em áudio. Você sabia que tem a Bíblia em áudio? Você está lavando a louça ali e bota no celular a voz tipo do Cid Moreira falando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha que coisa linda. Você está ali limpando as coisas e você está ouvindo a palavra, você está ouvindo a Bíblia em áudio, você está ouvindo uma pregação na internet. O nosso canal já tem 4 anos, mais de 500 vídeos. Olha quantas mensagens que já estavam postadas antes de você pensar em congregar aqui. 4 anos já, muitos vídeos. Vai lá, ouça lá. Tem alguns crentes que já estão aqui há 1 ano, e eu percebi que eles estavam ouvindo mensagem minha de 4 anos atrás, comentando lá em mensagem minha de 4 anos atrás. Aí eu até falei para a irmã que está ouvindo as mensagens antigas, né? Pastor, bênção de Deus, ou seja, 4 anos atrás. Percebe? São pessoas que querem ouvir, querem ter um contato, quer manejar a palavra de Deus. Quem é aprovado? Quem são os crentes aprovados? Aqueles que têm uma vida libada, ele não tem que se envergonhar e maneja a palavra da verdade. Tu tem dificuldade? Busca ajuda. Não tem dificuldade? Procure ouvir. Bote ali no aplicativo, no seu celular. Hoje todo mundo tem celular. Hoje você não maneja a palavra se você não quiser. Amém, irmão? Se você não quiser, tudo bem. Pastor, eu não quero. Ok. Mas não há mais desculpa para o crente não manejar a palavra da verdade. Quem são os crentes aprovados? Que não tem do que se envergonhar e que manejam a palavra de Deus, a palavra da verdade. Amém? Muito bem. Segundo texto que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Olha que interessante, irmãos, essa palavra, onde aparece, textos que aparece a palavra aprovado. 1 Coríntios 11, 19.
verdade, já dá um pouco de microfone aqui. Deixa aqui na frente. 1 Coríntios. Você achou? 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. Você achou? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus, olha o que Paulo está falando, ó. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados, a versão corrigida diz os sinceros, né? Os aprovados ou os sinceros se tornem conhecidos em vosso... Meu Deus, você entendeu aqui, irmão? Olha o que Paulo está falando. É necessário que haja entre vocês partidos, divisões. É claro, Paulo está sendo irônico aqui, né? Jesus, dá uma revelada aqui para mim, por favor. É necessário que haja divisões. Em tempos de divisões e discórdia, o comportamento dos verdadeiros, dos crentes aprovados, eles vão se destacar, serão exemplares. Olha, vou repetir para você aqui, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Paulo está falando, é necessário que haja divisões. É necessário que haja, sim, de vez em quando, discórdia entre os irmãos. Ué, Paulo está doido? Paulo está querendo que haja discórdia? Mas por que Paulo está falando isso? Para que também os aprovados, os verdadeiros, se tornem o quê? Conhecidos. Irmãos, uma das orações que eu mais faço como pastor aqui há 9 anos, sabe qual é? Senhor, me mostra quem são os verdadeiros. Senhor, me mostra com quem verdadeiramente eu posso contar. Me mostra os aprovados por ti. Porque de repente eu acho que a pessoa é uma pessoa de Deus, aprovada. Aí eu coloco esperança, expectativa, e ela não é. E aí? Quem é que conhece se de fato ela é aprovada? É o próprio Deus. E Paulo está dizendo, como homem, Paulo não conseguia discernir. A gente não conhece o coração das pessoas, gente. Você conhece o coração das pessoas? Só Deus. Então Paulo, como homem, como pastor, ele também ficava em dúvida em relação a algumas pessoas. Ele chega ao ponto de dizer isso. Olha, é necessário, importa que haja partido. Essa palavra partido aqui no original grego é haireses. Daí vem a palavra portuguesa heresia. Olha o que ele está falando, porque, note bem, irmãos, na igreja primitiva, inicialmente a palavra haireses significava divisão, briga entre os irmãos, divisão, grupinhos. Depois a palavra haireses, a palavra portuguesa surge na palavra portuguesa heresia, com o passar dos anos é que ela ganhou a conotação de falso ensino. Mas a priori a palavra tinha essa origem: grupos, divisão na igreja. Olha o que Paulo está falando. É necessário, importa que haja partidos, haireses, divisões, discórdia na igreja, para que se tornem conhecidos os aprovados, os verdadeiros. O que eu aprendo aqui, irmãos? Em tempo de discórdia, de vez em quando, toda a igreja passa por isso. De vez em quando tem grupinho, facção, discórdia, treta, divisão, sai um grupo. Paulo está falando que é necessário. O que estou aprendendo aqui também, irmão? Por que Deus permite a divisão? Por que Deus permite que isso aconteça dentro da igreja? Discórdia, divisão, grupinho, por quê? A resposta é para revelar os verdadeiros crentes, para revelar quem são os aprovados. Que coisa! Na hora que as coisas estão acontecendo, que a divisão está acontecendo, que as contendas dentro da igreja estão acontecendo, o pastor fica triste, os irmãos ficam tristes, desagradável, não é? É. Mas ali o Espírito Santo continua no controle, amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua no controle da igreja. E Deus está permitindo. Porque dali se destacará. Quem vai se destacar? Os aprovados. Então, até nos momentos mais difíceis de uma igreja, de uma comunidade, que é o momento que está havendo ali treta, discórdia, divisões, Deus está cuidando do seu povo, amém? Até nos momentos mais difíceis, Deus vai tornar conhecido. Depois que os reprovados forem embora, os aprovados vão ficar ali se destacando, vão se tornar o quê? Conhecidos. Amém, irmão? Que coisa interessante, né? Então nós aprendemos aqui que os aprovados são aqueles que passam pelo vento da discórdia, da aprovação, da divisão, dos grupinhos, mas permanece de pé. Amém, irmão? Tu já passou por isso já nesses anos todos de crente?
Já quase te arrastaram também? Tem crente que quase foi junto também. Em época de divisão, de contenda, faz aquele grupinho. E aí, você também não vai meter o pé também não? E aí, tu não está insatisfeito também não com o pastor, com o bispo? E aí, vamos embora? Ele fez assim, olha, terrível. Olha, coisa do diabo, irmão. Demoníaco, né? Terrível. Espírito demoníaco, Satanás operando ali. Mas até ali, queridos, a misericórdia de Deus está conosco, amém? Porque quem permanecer ficará testificado, comprovado. Esse é de Deus. Esse foi aprovado. Você tem sido aprovado, irmão? Amém? Eu ia perguntar uma coisa aqui, mas não vou perguntar não. Eu ia perguntar assim, irmão, você que está aqui há bastante tempo, que o vento já passou da divisão, da escola. Vou perguntar, quantos já foram chamados para meter o pé também e você resistiu? Andrezinho foi o primeiro. Lá no Edmar, lá no Parque Lafayette, passou também por isso. A Simoni também? Simoni, Daiana também? Até tu, Daiana. Te chamaram? Mas você permaneceu de pé. Quem mais? Também você também, André? Não? André, senhor, você nem deu confiança. Amém. É terrível, gente. Paulo fala, olha, é necessário. É necessário. É desagradável, mas é aí que a gente vai perceber quem é de Deus, quem são os aprovados. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro texto, para te aprender um pouco mais. 2 Coríntios 10. Paulo fala muito sobre essa questão de crentes aprovados. O título dessa mensagem é Aprovados por Deus. Amém? 2 Coríntios 10, 18. Olha que interessante. Você achou, amém? Olha o que Paulo fala. 2 Coríntios 10, 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém, queridos? Que coisa, hein? Não é aprovado a quem a si mesmo fica se exaltando, se elogiando. Eu sou o cara, eu sou bom pra caramba, eu sou um marido espetacular, a minha mulher não vive sem mim. Eu sou uma mulher, olha, pastor, eu sou uma esposa. Se eu morrer, meu marido não encontra outra igual a mim, eu sou única. Olha, se ele morrer, pastor, se ele morrer, ó, tá frito. Vai encontrar uma que lave e passe. Não vai encontrar uma que ore por ele, faça cafuné nos dias frios para ele. Não vai encontrar não, pastor. Eu sou a melhor esposa do mundo. Ela fica se elogiando. Mesma coisa o cara. Quando ela morre, um mês depois já está com outra. Olha, a mulher também morreu, o cara já foi já, agora o Senhor já vai me conceder outro varão, aleluia. Não tem essa não, está acontecendo assim. No enterro o cara já está premeditando. Vamos ver quem está livre lá na igreja, aleluia. O quê? Terrível. Aí fica se elogiando, né? Viu, Fábio, como eu preguei bem esse último domingo? Nenhum pregador está no meu naipe. Olha, eu sou fera. Teve aquele momento no meio da pregação que eu enfatizei mais assim, eu falei mais alto, a igreja, aleluia, a igreja foi nas nuvens ali. Foi lindo. Eu sou o cara. Porque, olha, o Paulo está falando, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. O orgulho. É uma pessoa orgulhosa que faz isso, né, gente? O orgulho vai conduzir inevitavelmente o indivíduo a ficar se gabando, se autoelogiando. Ele é fera, ele faz, acontece. Você entende? O melhor elogio, coloca na sua agenda aí, meu irmão. O melhor elogio é ter a aprovação de Deus, amém? Os homens podem provar você, seus amigos no trabalho, seus colegas na escola, na faculdade, sua parentela pode te aprovar. Pode dizer, você é muito bom no que faz, você é uma pessoa maravilhosa. Você pode, às vezes, muitas vezes nós temos a aprovação dos homens, mas nós não temos a aprovação de Deus. E aí, irmão, o que é mais importante? E aí, minha irmã, o que é mais importante? Receber a aprovação dos homens ou receber a aprovação de Deus? Irmão, vou contar para você uma coisa aqui. Quando eu era no Parque Lafayette, né, porque eu ministrava louvores, eu não sei porquê, mas eu ficava tremendo, eu ficava nervoso. Todas as vezes que eu ministrava louvor, claro, o bispo ali na tua frente ali, tu fica olhando para mim,
eu ficava tenso, porque o bispo ia ser muito desagradando o homem, eu ficava tremendo, e todo culto aquela luta, eu ficava com medo de cantar, de errar na letra, errava em todas as letras, errava tudo, não tinha um hino que eu não cantava errado, com a tela para mim ali eu errava a letra, aí os meninos riam pra caramba, mas Deus estava ali por misericórdia nos usando. Mas tinha dias, quando ele não estava, quando o bicho não estava, eu ficava à vontade, né? Descia e tal, ia dançar com o povo na igreja. Mas quando ele estava presente, eu ficava tenso, tremendo, mão suada, sabe, ficava nervoso. E qual era o erro meu pecado? Qual era o pecado que eu caí? De tentar fazer para agradar ao um pecado. E aquilo me atormentava. Aí teve um dia, domingo à noite, louvando, ministrando louvor, eu terminei, não foi mais um dia daqueles que eu fiquei tenso, eu ficava com medo de errar a letra, mas eu não sei se isso era perceptível, penso que não, para os irmãos da igreja, penso que não. Quando terminou o louvor, aí uma irmã da igreja, ela está lá até hoje, essa irmã, Marca Lafayette, ela é uma senhora, mulher de Deus, de oração, ela chegou para mim e falou assim: Anderson, eu quero falar com você. Eu assim, estranhei porque assim, nós não tínhamos intimidade de conversar. Uma senhora, deve ter seus quase 60 anos, 50 e poucos anos, nós tínhamos, era só paz, boa noite, né? Conversava mais com os filhos dela, né? Mais jovens. Ela foi me procurar, eu quero falar com você rapidamente. Olha na minha cabeça, será que ela quer? Nem? Eu falei, pô, não, irmã, pode falar. Ela falou assim: Deus mandou dizer algo para você. Eu falei, meu Deus, Deus mandou falar, né? Já, Deus mandou falar algo para você. Deus manda dizer que é para você fazer o seu melhor e que você está fazendo para Ele, para Deus, não é para o homem. Esqueça o homem, irmão. Deus está mandando dizer para você: esqueça o homem, deixa o homem quieto, foca em mim, em Deus. Se você está fazendo é porque eu quero, no sentido de que Deus queria, não é o homem. Você não está fazendo para o homem, está entendendo? Então não se preocupe com o homem, faça para Deus, conforme você sempre fez. Não fique tenso por causa do nervoso, pensando se vai agradar ou não o homem. Faça para Deus. Irmão, eu nunca tinha conversado nada com essa irmã sobre esse assunto. Foi claro que o Espírito Santo revelou aquilo para ela, e eu saio dali consolado por aquela palavra, amém? Quando você sabe que a profecia é de Deus, quando ela exorta, consola e edifica, aquela profecia me consolou, me exortou e me edificou. Tanto é que marcou aquilo na minha vida. A partir daquele momento, eu subi para ministrar louvor, não mais pensando com medo de errar uma letra para desagradar o bispo. Eu subia já com foco somente para agradar ao meu Senhor Jesus, amém? E de abençoar os irmãos que estavam ali louvando juntamente comigo, amém, irmão? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Paulo está dizendo que os crentes aprovados não são aqueles que ficam se gabando, se auto-elogiando, mas são aqueles que o próprio Deus louva. É melhor ser aprovado por Deus do que pelos homens. Naquele dia eu aprendi que era melhor ter a aprovação de Deus do que do bispo. Amém, irmão? Então é melhor buscar a aprovação do Senhor. Às vezes nós nos esforçamos por agradar o pastor, o irmão lá, a gente se esforça para agradar a esposa, o filho, o patrão, e nós nos esquecemos de agradar a Deus. Quem você está procurando agradar? Existem esposas que estão ali no afã, o tempo todo querendo agradar o esposo, um parente, a mãe, o filho, e acaba desagradando ao Senhor. Quem está entendendo? Você entende? Então tais pessoas vão receber o louvor de Deus se ela não buscar se auto-elogiar. Amém, irmão? Então aprendemos aqui nessa noite mais uma lição. Deus louva os aprovados. Amém, queridos? Graças a Deus. Mais um texto, vamos ler mais um texto. Romanos. Deus louva os aprovados. Romanos 16.
Romanos 16, 10. Você achou? Romanos 16, 10 diz assim: saudai, manda Paulo, né? Cumprimentando, mandando um abraço para o pessoal, terminando sua cartinha, ele fala: saudai Apeles. Apeles era uma pessoa, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Manda um abraço para Apeles, porque este era aprovado em Cristo. Amém? Apeles havia sido testado, irmãos, e aprovado pelo próprio Cristo. A verdade é essa, é que como cristãos nós vamos ser testados. Deus vai permitir que você seja testado, Deus vai permitir que você seja provado, para saber onde a sua fé está depositada. E Apeles, esse camarada aqui, ele só é mencionado em toda a Bíblia, só aqui, somente aqui. Apeles é mencionado, e é mencionado para dizer que ele foi o que? Aprovado. Nós não sabemos por quais testes ele passou. Quais foram os testes? Talvez ele tenha colocado em risco a própria vida dele. O teste foi: será que você vai ser fiel? Passando, até mesmo correndo risco de vida? E ele foi. A tradição da igreja diz que esse camarada se tornou posteriormente bispo de Esmirna, Apeles. Quem são essas pessoas aprovadas em Cristo, irmãos? São pessoas em quais nós podemos confiar. O pastor pode confiar. O pastor pode confiar. O pastor pode confiar em você para estar ali servindo, fazendo a obra de Deus. Eu posso confiar, irmão. Não é confiar de que você vai fazer alguma coisa errada, não. É confiar de que você vai ser fiel, vai perseverar, vai estar junto. Ou você, no momento que o pastor mais precisa, vai dizer: pastor, tchau. Pois é. Apeles foi uma pessoa que Paulo pôde confiar. Deus está procurando pessoas aprovadas em Cristo. Porque às vezes você encontra pessoas aprovadas na faculdade. Tem pessoas que fazem teologia, 4 anos de bacharel em teologia. Ela acha que porque fez 4 anos que ela necessariamente tem um chamado para ser pastor. Não necessariamente. Você pode ser um teólogo e não ter chamado pastoral. E às vezes você tem um chamado pastoral e não necessariamente tem 4 anos de teologia, de bacharel. Tem muitos crentes fazendo confusões, certo? Mas quem serão os aprovados por Cristo, em Cristo? Os que fizeram 4 anos de teologia, amém? Não. Quem serão os aprovados? Quem der o dízimo maior na igreja, amém? Não. Mas o pastor precisa. Mas também não, né? Quem são os aprovados? São aqueles que foram testados. Foram testados e aprovados pelo próprio Deus. Escreveu o seguinte aqui: a aprovação de Apeles não vinha de seus talentos, nem dos seus conhecimentos, ou porque ele era amigo de pastores conhecidos. Está vendo? A aprovação dele estava em Cristo. Você entende? Existem pessoas que são colocadas, infelizmente isso acontece nos arraiais evangélicos. Tem pessoas que são ordenadas a presbítero, diácono, pastor auxiliar, evangelista, porque é amigo do pastor. Aí a desgraça está feita, porque a pessoa não tem preparo, nem chamado nenhum para estar em cima do altar, destrói a igreja. Certa pessoa um dia chegou para mim e falou assim: pastor, eu fiz parte de uma igreja aqui em Araruama, pastor até gente boa, mas a esposa dele era doente. E em determinadas igrejas, como nessa, a esposa recebe o título de pastora. Então ela prega muito, ensina, aconselha, é como se fosse pastor, co-pastor, né? O marido. E qual era a doença dela, pastor? Ela era bipolar. Ela era bipolar, tinha treta com todo mundo na igreja. As pessoas chegavam até o pastor e falavam assim: meu pastor, sua esposa está doente, ela precisa procurar ajuda, ela é bipolar, está com um problema com todo mundo na igreja. O pastor falava: eu sei, mas ela não quer ajuda. E ficava por isso mesmo. É complicado, irmão?
Não é complicado? O pastor lutando ali para edificar a igreja, vem a esposa doente, bipolar, problemas terríveis psicológicos, arrumando problema com todo mundo da igreja, com todas as mulheres, com todos os homens da igreja, pelo amor de Deus. Então, infelizmente, há pessoas que são aprovadas pelos homens, porque tem talento, porque prega muito bem, porque toca muito bem, está recebendo a aprovação do homem, mas até agora não se preocupou em saber se tem a aprovação de Deus. Você já parou para pensar sobre isso, irmão? Será que eu sou aprovado por Deus? Será que Deus aprova o meu ministério como pastor? Puxa vida. Sua aprovação, a aprovação de Apeles, não vinha da religião. Como assim, pastor? Não vinha da religião? Tem muita gente que está presente em todo o culto. Está presente em todo o culto. Então ela acha que Deus a aprovou porque ela está presente em todo o culto. Não necessariamente. Claro, quem é de Deus, quem quer se encher de Deus, quer estar presente em todos os cultos. Mas existem pessoas que estão presentes, mas ela confunde relacionamento com Deus. Ela confunde relacionamento com Deus com religiosidade. Lembre-se que os fariseus desejavam e planejavam matar Jesus, e todos os dias eles estavam no templo tramando a morte de Jesus. Ia lá, oferecia os sacrifícios no templo. Tinha oração 9 da manhã, 3 da tarde, no templo, orando, oferecendo sacrifício da tarde. Estavam ali, terminavam-se os afazeres religiosos, eles saíam. E aí, como é que a gente vai fazer para matar esse tal de Jesus aí? Ele está trazendo problema para a gente, está levando o povo, ele está tirando de nós o povo não está dando mais atenção para a gente não. E aí, percebe? Então, os fariseus, eles eram aprovados pelos homens. Jesus, lá em Mateus capítulo 23, traz uma crítica ferrenha aos fariseus, dizendo: vocês oram nas praças para serem o quê? Elogiados pelos homens. Então os fariseus gostavam disso, e Jesus disse: vocês, fariseus, já receberam o vosso galardão. O que vocês queriam, vocês já receberam. O que Jesus estava dizendo ali? Vocês receberam o elogio e a aprovação dos homens, mas a minha aprovação de Deus não receberam. Então, querido, a grande questão para nós é sermos aprovados como Apeles foi, aprovados em Cristo, não aprovados pelos homens, não aprovados pelos nossos talentos, não aprovados pela amizade. Não, eu vou ser diácono porque eu sou muito amigo do pastor. Isso não existe, irmão. Embora algumas congregações existam, né? Isso não pode, isso não é certo. Uma igreja pequena, presta atenção, irmão, uma igreja pequena depende muito de dízimo e oferta, sim ou não? Pois é. Quando vai embora pessoas que eram fiéis, a igreja sente, sim ou não? Sente, estava ali 5, 7, 8, 10 anos ali abençoando, contribuindo, fazendo parte daquela família, e vai embora, a igreja sente. Mas quando essa pessoa vai embora, porque ela estava tentando implantar algo da cabeça dela, ou não estava se submetendo à palavra de Deus naquele lugar, o que acontece em muitas igrejas? O pastor, com medo de perder aquele dizimista, o que ele faz? Ele cede. Ah, não, irmão, então tá, pode fazer isso que você quer. E eu digo para você, irmão, já perdi aqui muitas pessoas foram embora daqui, muito chateadas, porque eu não deixei elas fazerem o que estava na cabeça delas e que traria muito malefício para essa igreja. Então eu precisei fazer o que? Cortar as asinhas. Ficaram com raiva, foram embora. Pessoas que ajudavam, pessoas que contribuíam financeiramente, não falhavam nenhum mês. Pois é. Sabe qual é a grande tentação para o pastor aí? Ficar com medo de perder aquele dizimista, ficar com medo de perder aquela pessoa que contribui, que o ajuda, e entregar na mão dela, permitir que ela faça o que bem entender, trazendo problemas para o todo da igreja. Quem está entendendo? Mas aí, se o pastor é aprovado por Deus, ele vai entender que se ele agiu sob a direção de Deus, não permitindo a pessoa fazer o que ela bem estava querendo fazer, Deus vai suprir aquela falta.
É uma luta, hein? Não é fácil não. Mas a gente precisa crer nisso. Amém, queridos? Precisamos ser aprovados em Cristo. Não porque nós temos talentos, não porque somos amigos do pastor, do bispo. Não. Eu preciso ser aprovado por Deus. Não adianta o bispo Miguel chegar aqui. Estava comentando com alguns irmãos assim que eu tenho um sonho, espero poder realizar, de trazer o bispo Miguel ano que vem aqui, nos 10 anos da igreja. Ele veio aqui e pregou aqui no primeiro ano da igreja. Então seria legal, né? No 10º ano ele vinha aqui pregar aqui no aniversário da igreja. Não adianta nada o bispo chegar aqui e explicar: poxa, a igreja mudou, pastor, parabéns, tal, que bacana, poxa, bacana, vocês evoluíram, vocês cresceram numericamente, a igreja está bonita. Quando ele veio aqui, irmãos, a igreja estava feia demais. Primeiro ano não tinha, estava no telhado, estava na telha, as cadeiras eram de plástico, tudo muito feio, era retroprojetor, tudo feio. Então houve uma mudança. Então não adiantaria nada, irmãos, ele vir aqui e me elogiar: parabéns, se eu não tiver a aprovação de Deus. Apenas, que está escrito aí? Aprovado em Cristo. E para fechar o quinto texto, 1 Tessalonicenses 2,14. Eu até me adiantei um pouco, mas é bom ler com você o texto. 1 Tessalonicenses 2,14. 1 Tessalonicenses 2,14. Bispo Miguel, lá no primeiro dia do congresso em São Paulo, ele me viu lá na fila, lá no hotel. Aí ele olhou para mim e me cumprimentou: pastor Anderson, que bom vê-lo aqui. Por que eu percebi que ele ficou feliz? Porque ele sabe que nós somos uma igreja pequena. Um pastor sair de uma igreja pequena, pegar sua família, pegar o carro e ir para São Paulo para o congresso, não é fácil. Nem todo mundo tem essa disposição, nem todo mundo tem essa condição. Então eu percebi que ele ficou feliz, porque ele percebeu que eu, sendo pastor de uma igreja pequena, assim, comparado a outras, estávamos lá, e ele ficou feliz. Mas muitos, infelizmente, têm isso, né? Podem ir, mas não vão. 1 Tessalonicenses 2,4. Você achou? Paulo fala assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados a ponto de nos confiar ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Duas coisas eu aprendo aqui nesse versículo. O que acontece com você se você for aprovado por Deus? Paulo era aprovado por Deus, sim ou não? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele, o Evangelho. Quando você é uma pessoa aprovada por Deus, Deus vai te confiar coisas grandes para você fazer. Amém, irmão? Guardou isso no coração? Paulo diz: me foi confiado o Evangelho. Então, quando eu procuro fazer a vontade de Deus, quando eu procuro ser aprovado por Deus, não pelos homens, não pelos meus talentos, mas eu procuro estar no centro da vontade de Deus, Deus vai me confiar coisas para que eu possa realizar. Guardou isso? Veja bem, como pastor, eu não posso te entregar coisas para você fazer se eu não percebo que você é aprovado por Deus. Eu não vejo confiança. Como é que eu vou confiar que você faça isso? Você entende? Já me aconteceram coisas aqui, meu Deus do céu. Eu não vou dizer o que é, mas vou tentar trazer lição para você. Tinha uma coisa que eu fazia aqui na igreja. Estamos com 9 anos. Por 7 anos e meio, sempre eu fiz isso. Nunca dei, eu não vou dizer o que é, essa responsabilidade para ninguém. Justamente para não correr o risco de ficar o quê? Na mão. Perfeito? Sempre fiz isso. 7 anos e meio. Aí, Ceres, teve uma pessoa que um dia chegou e falou assim: pastor, o senhor tem feito isso, essa coisa, já todos esses anos. Pastor, fique tranquilo, a partir de hoje, eu quero assumir esse compromisso com o senhor. Eu vou realizar isso que o senhor está fazendo já há 7 anos, desde que o senhor chegou aqui, o senhor faz isso. Eu vou realizar. Para você ter certeza? Ele tem. Ok. Ali, tudo realizado.
Na outra semana, perfeito. Quando foi no domingo à noite, no outro domingo à noite, essa questão que deveria ser realizada, não foi realizada. E a Cíntia chegou para mim e falou: olha, não realizaram aquilo. Meu irmão, você não tem noção como me subiu. Foi Jesus Cristo. Eu estava tranquilo na minha tranquilidade, fazendo aquilo tranquilamente por 7 anos e meio. Por que ele veio dizer que iria fazer e não fez? Mas pastor, ele não dava indícios de que era aprovado por Deus, não. Mas você quer dar oportunidade. Se não dá oportunidade, não deu oportunidade, a coisa é tão simples, não deu oportunidade. Eu dei oportunidade, mas coisa tão simples, deixou na mão e nem deu satisfação. Eu voltei a fazer aquilo que eu fazia 7 anos e meio. Você entende, irmão? Complicado, uma coisa simples. Paulo está dizendo aqui: nós que fomos aprovados por Deus, o Senhor me confiou o quê? A pregação do Evangelho. Paulo tinha dado amostras para Deus que era uma pessoa confiável. Quando o bispo me chamou na festa pela primeira vez, ele disse assim: eu quero que você dê aula de módulo 1. Meu Deus do céu, só faltei soltar fogos. Jura? É isso mesmo? Aleluia. Fiquei feliz. Mas ele observou no meu comportamento ali durante anos que eu era uma pessoa confiável. Você não entrega os irmãos do discipulado, irmãos que estão chegando agora, na mão de uma pessoa em que você não confia. Você não está assistindo, ele nunca assistiu minha aula. Eu não sabia o que eu falava. Mas obviamente, é claro que pessoas chegavam e contavam o que eu pregava, né? O que eu ensinava. Claro que batia no ouvido dele. Mas eu dei demonstrações que estava sendo aprovado por Deus, ao ponto dele me confiar uma responsabilidade dessa, da aula de módulo 1, que não é pouca coisa não. Se você permite uma pessoa dar aula de módulo 1, discipular os neófitos, os crentes novos na fé, se você confiar na pessoa. Se não, você entende, irmão? Como é que eu vou entregar uma turma de módulo discipulando? Lá em Parque Lafayette teve um irmãozinho que um dia chegou para mim e falou assim: tem um sonho. Eu falei: é mesmo, varão? Qual é? Meu sonho é dar aula de módulo. Aí ele falou com arrogância: Jesus, é mesmo, irmão? Irmãos, pergunta para mim se um dia o bispo deu a oportunidade dele dar aula. Pergunta para mim: deu? Não. Pastor, ele não tinha capacidade, ele não conhecia a Bíblia. Pelo contrário, conhecia muito. Mas o bispo nunca deu a oportunidade dele discipular. Sabe por quê? Não era confiável. Eu, como membro, observava isso. Imagina ele como pastor da igreja. Não era confiável. O que eu aprendo? Aqueles que são aprovados por Deus recebem responsabilidade. Deus confia em você. Ele entrega uma responsabilidade e você vai dar conta disso. Amém, irmão? Aqueles que não são confiáveis. E a segunda coisa que eu aprendo aqui para a gente poder orar, ele vai dizer que, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar no Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração, para que não agrademos aos homens. Coloca uma coisa no seu coração, minha irmã, meu irmão: tentar agradar todo mundo é perda de tempo, você não vai conseguir. Pastor, eu estou tentando agradar meu marido, estou tentando agradar meus parentes e ao mesmo tempo a Deus. Não. Pastor, estou tentando agradar Jesus e os meus amigos da faculdade, meus amigos da escola. Não vai dar certo não. Vai chegar um momento que você vai desagradar a Deus. Jesus agradou todo mundo, irmão. Para fazer a vontade do Pai, Jesus desagradou a muita gente. Pastor que pensa, que acha que vai agradar todo mundo na igreja, ele está louco, está maluco. Uma coisa que eu ouvi do bispo Vonei alguns anos atrás, não esqueço. Ele falou assim: pastor, tudo que você fizer na igreja, toda decisão que você tomar na igreja, você tem que entender, você tem que ter essa convicção que é na direção de Deus. Você não pode tomar decisões sempre e ficar em dúvida: será que é de Deus? Ó, irmãos, tem mini vigília amanhã, será que é de Deus? Será que... Não,
Você tem que tomar a decisão e confiar que Deus te colocou ali e que Ele está te direcionando. Senão você vai pirar. Senão você vai tentar agradar todo mundo e não vai conseguir. Isso a lição tenho aprendido. Na marra tem. Você entende, irmão? Então não tente agradar todo mundo. Não tente agradar seus parentes. Não tem esposa, eu não entendo nesse negócio não. Estou tentando entender, irmão. Se você entendeu, depois você tenta me explicar. Depois você me explica, tá bom? Casal crente, marido e mulher, ambos vêm à igreja. Mas às vezes o marido é desanimado, a mulher é mais animada, é mais de fé. E o marido não é tão animado, bem fraco na fé. Aí eu percebo que se o marido disser assim hoje: eu não quero mais ser crente, mulher, ela também deixa de ser. Como é que é isso? Como é que é isso? A salvação é individual. O cara diz: eu não quero mais saber de Jesus, então a partir de hoje não vou para a igreja não. Você que sabe da sua vida. Ela desanima junto com ele e fica em casa junto com ele. Onde estava a fé dessa irmã? A fé dela dependia dele? Ela não tinha vida com Deus não? Ela não lia a Bíblia, não orava não? Não entendo isso. Se você entendeu, depois você me explica, irmão. Estou há quase 30 anos tentando entender um negócio desse, irmão. Quase 30 anos. Não entendo. Sinceramente não entendo. Então, querido, para fazer a vontade de Deus, certamente em algum momento você vai desagradar alguém. E às vezes pode ser até mesmo o seu cônjuge. Você quer ver desagradar teu cônjuge? Você fala para o teu marido: vamos orar. Estou cansado, trabalhei o dia todo. Ora você aí. A mulher gosta disso? Não, a mulher quer que o cara ore com ela. É crente, pô? Tu não é crente? Preguiça é essa? Aí se ela desanimar, se ela ficar chateada, aí também não vou orar também não. E vão esfriando, certo? Mas você precisa agradar a Deus em primeiro lugar. Não é agradar marido, filho. Eu falei isso também no meu livro. Se você ler o meu segundo livro, eu falo sobre isso. Casal começa a frequentar a igreja, tem filho adolescente, filho de 7, 8, 9, 10 anos. Aí o filho vai crescendo, filho ou filha, 10, 11, 12 anos, 13 anos. Aí o filho ou a filha, 13, 14 anos, faz amizade com outros crentes, outros amiguinhos de outra denominação. Aí começa esse filho, essa filha, frequentar a outra denominação. Aí a filha ou o filho chega para o pai e fala assim: pai, eu conheci uma igreja muito legal, melhor que a Nova Vida, assim, mais animada. Vamos para lá, pai e mãe, para essa outra igreja? Vamos lá. Aí o pai e a mãe chegam assim com o pastor e dizem assim: pastor, agora a minha filha decidiu as nossas vidas. Nosso filho falou que agora a igreja que ele vai é mais moderna, tem iluminação, é mais legal, tem rock, tem umas coisas bacanas. Então, pastor, nós estamos indo acompanhando o nosso filho. Meu Deus do céu. É outra coisa também que eu não entendo. Se você também entende, depois diz para mim. Aonde criança de 13, 14, 15 anos vai decidir aonde vou congregar? Eu com 42 anos na cara. Aonde Letícia e Laís vai determinar onde vou congregar? Quem tem que decidir isso são papai e mamãe crente, que tenham caminhado uma jornada de mais tempo na presença de Deus, é que vão orar e decidir. Querido, nós oramos e Deus não mandou ele sair daqui não. Continua com a sua amizade com os seus coleguinhas, mas a gente não vai. Qual a razão que você é dessa igreja? Não tem motivo. Deus disse que não. Mamãe, papai, vai se espernear, irmão. Mas você não foi chamado para agradar a homens, amém, irmão? Eles permanecem fiéis, eles se tornam conhecidos, porque foi revelado quem são os crentes verdadeiros. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Teu Espírito nos ensinou que Deus, o Senhor, louva os aprovados. Aqueles que são reprovados, a si mesmo se louva, a si mesmo se elogia, se gaba, é orgulhoso. Deus eterno, em nome de Jesus, livra a nossa alma do orgulho, Pai. Livra a nossa alma de ficarmos elogiando a nós mesmos, Senhor. Que o Senhor possa nos louvar, que o Senhor possa nos elogiar.
Meu Deus, em nome de Jesus, queremos ser como Apeles, que foi aprovado em Cristo. Senhor, antes de sermos aprovados por Ti, do que sermos aprovados, meu Pai, pelos homens, sermos aprovados pelos nossos talentos, por aquilo que a gente sabe fazer na igreja. Senhor, muitas vezes estamos sendo aprovados pelos homens, muitas vezes estamos agradando aos homens e estamos sendo desaprovados por Ti, estamos sendo reprovados pelo Senhor. Livra, meu Pai, esta igreja desses caminhos que são tortos. Livra, meu Pai, os Teus filhos desses equívocos que muitas vezes na jornada, na nossa caminhada, ciladas que a gente cai, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, livra-nos, meu Pai, da cilada de procurarmos agradar a homens. Senhor, se há pessoas aqui que estavam desagradando o Senhor enquanto procurava agradar filho, agradar marido, esposa, há pessoas aqui, Pai, que estão, talvez, Senhor, agradando o patrão, o amigo no trabalho, parentes, principalmente parentes que não são crentes, em contrapartida, desagradando o Senhor. Pai, tenha misericórdia, perdoa, Pai, perdoa nosso pecado. Nós não fomos chamados para agradar a homens, nós fomos chamados para Te agradar, Senhor. Sim, Teu servo Paulo foi tão claro, Teu servo Paulo foi tão objetivo, dizendo que nós que fomos aprovados por Deus, sim, o Senhor nos confiou a pregação do Evangelho. Senhor, eu peço para que os meus irmãos possam ser aprovados por Ti, de maneira, Pai, que o Senhor possa conceder coisas grandes nas mãos deles, que o Senhor possa confiar as coisas concernentes ao reino de Deus nas mãos do meu irmão, da minha irmã. Sim, Pai, porque assim, certamente, Pai, nós vamos assumir responsabilidade, compromissos, e nós vamos honrar o Senhor, Pai. Nós não vamos falhar, nós vamos honrar a Ti, porque o Senhor viu algo em nós. O Senhor viu que nós fomos aprovados, testados, provados e aprovados pelo Senhor, como Apeles foi aprovado em Cristo. Nos ajude, Pai, a entender a Tua palavra. Muitos de nós lemos a Sua palavra, mas nós não conseguimos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. A minha oração é que cada um dos Teus filhos, cada um dos meus irmãos tenha essa capacidade, essa graça, meu Pai, de ouvir a palavra, de ler a Tua palavra, de manejar a palavra e viver a Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, nossas vidas de maneira rica e abundante. Leva-nos, meu Pai, para os nossos lares, para as nossas casas, que nós possamos voltar, Senhor, para a nossa casa refletindo, meditando, meu Pai, esta palavra no nosso coração. Em nome santo de Jesus te louvamos e te damos graças. Que a igreja diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Amém.